Olá, turma. O tema da nossa aula de hoje é sobre tricoríase. A tricoríase ela tem como agente etiológico o Trichuris trichiura. Ele é um nematelminto que causa uma doença que é considerada uma doença negligenciada, uma vez que cerca de mais ou menos 1,5 bilhão de pessoas pelo mundo encontra-se infectada. Ela é uma parasitose muito comum em países subdesenvolvidos, onde as condições de saneamento básica elas são precárias ou inexistentes. Como eu falei anteriormente, em todo o mundo estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas estejam infectadas com esse parasita, e a maioria delas não apresentam nenhum sintoma. Quanto à morfologia, esses vermes, eles apresentam um aspecto de chicote. Como vocês também podem observar, há o dimorfismo sexual, de modo que a fêmea ela é muito maior que o macho. Além disso, nesses vermes, a sua região anterior ela é muito mais longa e afilada, enquanto a região posterior ela é mais espessa. Isso facilita na cópula, sobretudo pelo fato de que o macho ele apresenta uma região posterior encurvada. E essa fêmea, assim como os demais vermes, ela apresenta um aspecto muito maior, ela é muito maior pelo fato de que os ovos albergam no seu interior. E também essas fêmeas, elas liberam esses ovos diariamente. Logo aqui ao lado está a imagem de um ovo de Trichuris trichiura, e é possível observar que esse ovo ele apresenta dois polos, né? Seus dois polos eles são um tanto que afilados, são polos que a gente chama de polos com extremidades salientes, e apresenta duas aberturas, tá? Então vocês também podem observar que esse ovo ele tem um aspecto ovalado e lembra uma bola de futebol americano. O Trichuris trichiura ele é um verme morfologicamente parecido com a Ascaris lombrigote, porém ele é bem menor, medindo em média cerca de 4 centímetros contra os habituais 30 centímetros do Ascaris. Esse parasita apresenta um ciclo monoxênico, tendo um homem como seu hospedeiro. Ao observar esse ciclo, conforme a imagem, nós podemos iniciar pelo passo 4, em que quando ocorre a ingestão de um ovo, em que esse ovo ele contém justamente a larva no seu primeiro estágio, a pessoa em questão pode apresentar alguns dos sintomas característicos da doença. Esse ovo, contendo essa larva, esse ovo ele vai eclodir no intestino delgado. Posteriormente, essa larva ela vai migrar para o intestino grosso, onde ali ela vai perfurar algumas regiões e vai migrar entre as células epiteliais até atingir a sua fase adulta. Posteriormente, ocorre a liberação da porção posterior dos vermes para o lume intestinal, onde vai acontecer o acasalamento, ali mesmo no intestino grosso. A fêmea ela coloca até cerca de 20.000 ovos por dia. E esses ovos, eles saem com as fezes. Os ovos, eles tornam-se infectantes cerca de 2 a 3 semanas. Então, logo quando uma pessoa doente,
ao defecar, os ovos que estão justamente contidos nas suas fezes, cerca de mais ou menos 2 ou 3 semanas, os ovos eles passam a conter um embrião, tá? Que ele é capaz de infectar uma outra pessoa. Ou até mesmo quando ocorresse, caso ocorrer a autoinfecção. Então, logo os ovos, também esses ovos, eles podem permanecer viável por cerca de 2 a 3 semanas, mas essa viabilidade depende muito de fatores ambientais, porque quando um local, um ambiente está muito seco, esse ovo ele sofre desidratação e o embrião em seu interior pode morrer. Então, esse desenvolvimento ocorre justamente a liberação desse ovo. Esse ovo ele é unicelulado e com o passar dos dias, tá? Cerca de 2 ou 3 semanas, como já foi mencionado, ocorre o desenvolvimento desse embrião até a fase em que ele atinge um formato de larva, que é o formato de larva L1, que ainda se fica contido dentro desse ovo. Bom, e a forma de transmissão acontece principalmente pela ingestão de água e alimentos contaminados com esses ovos. Além disso, as moscas elas podem ser um importante vetor no transporte desses ovos. E algo interessante é que um verme adulto, ele pode ficar no seu hospedeiro por até 4 anos. Bom, em alguns outros casos, pode acontecer a distensão abdominal, a perda de peso, flatulência e anemia são outros sintomas, são outros sinais e sintomas possíveis. Um sinal físico comum é o baqueamento digital, como demonstrado na imagem, que é um alargamento da ponta dos dedos e da unha. Outro sinal típico geralmente presente em crianças com contaminação maciça, ou seja, que apresentam aí um alto parasitismo, é justamente o prolapso retal, como demonstrado também na imagem. O prolapso retal nada mais é do que a protrusão de parte do reto através do ânus. Nestes casos, é comum conseguirmos ver vermes aderidos à mucosa do reto que está exteriorizada. Nessa situação também, quando a infecção ela é maciça, nesse caso, o verme ele pode ocupar toda a porção do intestino grosso. E ao ocupar a região do reto, é que ele vai acontecer o prolapso retal. E só ressaltando que o órgão de eleição desse verme, ou seja, o órgão onde ele habita na sua forma adulta, tem como habitat na sua forma adulta é o intestino grosso, sobretudo a região do cólon ascendente. Como principais tipos de diagnóstico, bom, o diagnóstico clínico ele é considerado difícil de ser realizado, uma vez que os sinais e sintomas eles são muito similares a outras parasitoses. Mas quando a pessoa relata
quanto à questão do prolapso retal, então já se desconfia a presença desse parasita como uma das principais causas. Quanto ao exame diagnóstico laboratorial, é possível realizar o exame parasitológico de fezes, no qual o principal objetivo é identificar os ovos. E, em alguns casos, o diagnóstico ele pode ser feito durante a realização de uma colonoscopia, pois os vermes são facilmente encontrados aderidos à mucosa do intestino grosso. Quanto ao tratamento, de forma similar às outras verminosas que temos estudado, é possível realizar o tratamento com mebendazol, com albendazol e com nitazoxanida, tá? Em pacientes com infecção maciça, o tratamento ele pode ser prolongado por até 7 dias e a taxa de cura com estes esquemas costuma ser acima de 90%. Bom, turma, essa foi a nossa aula e obrigada.